Já se passaram pouco mais de 8 anos desde que meu pai morreu. Sempre que eu me rebelava ou fazia manha, ele sempre se aproximava de mim com um sorriso caloroso. Ele bagunçava meu cabelo, contava piadas cafonas e me trazia meus lanches favoritos sempre que eu tinha um dia ruim. Quando alguém partia meu coração, ele estava lá para me dar um abraço e me garantir que eu era muito melhor do que pensava. Meu pai era meu herói e nenhuma vez pensei que algo iria acontecer com ele. Isso foi até que seu corpo alto e pesado se tornou frágil e magro. Sua risada alta foi substituída por uma tosse úmida e seus olhos azuis brilhantes ficaram turvos. Minha mãe e eu ficamos péssimos, mas assim como ele ficou ao meu lado nos momentos difíceis, eu fiquei ao lado dele. Mesmo quando estava naquela cama de hospital, conectado a todos os tipos de máquinas, ele bagunçava meu cabelo e me contava uma de suas piadas bregas. Os dias em que ele esteve no hospital pareciam meses e a cada momento que passava, ele piorava. Finalmente, chegou o dia em que sua condição se tornou crítica e impossível de reversão. Eu estava lá quando sua vida desaparecia. Agarrei sua mão enquanto ele me dava um sorriso. Implorei para que ele ficasse comigo. Disse a ele que não seria capaz de sobreviver nesse mundo sem ele. Uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto ele enxugava a minha e me dizia: "Não vou a lugar nenhum, querido." Os dias que se seguiram simplesmente não pareciam reais. Quando chegou o dia do funeral, eu só desejei que tudo fosse um pesadelo chato. Enquanto estava sentado perto do caixão aberto do meu pai, não conseguia mais chorar. As palavras do meu tio, que estava perto de mim, juntamente com a constante enxurrada de condolências de outras pessoas, tornaram-se apenas um ruído abafado em meus ouvidos. Não pude fazer muito, a não ser me trancar em meu quarto por um tempo, enquanto minha mãe tentava o seu melhor para continuar sendo mãe solteira de um adolescente. Em meu sono depressivo profundo, sonhei com meu pai parado ao pé da minha cama, cuidando de mim. Ele parecia como era quando estava vivo e saudável, com aquele sorriso caloroso. O chamei, dizendo-lhe o quanto sentia sua falta e o quanto precisava que ele ficasse. Ele colocava a mão na minha bochecha e me dizia: "Não vou a lugar nenhum, querido." Quando eu acordava, ainda sentia o calor de sua mão em meu rosto. Naquela manhã, acordei antes que minha mãe fosse trabalhar e ela me puxou para um abraço. "Eu penso nele o tempo todo também." Ela sussurrava em meu ouvido. Quando ela me soltou de seu abraço, quase pulei quando vi um rosto familiar atrás dela. Meu pai estava bem atrás da minha mãe, com um sorriso no rosto. Fiquei ali completamente pasmo, enquanto minha mãe juntava suas coisas do trabalho e passava direto por ele. Ela se despediu e me disse que chegaria em casa um pouco tarde naquela noite, mas minha atenção estava completamente voltada para o meu pai. Eu não sabia o que fazer ou dizer. O único pensamento em minha mente era que eu tinha surtado e começado a ter alucinações. Abri a boca, mas tudo que saiu foi uma confusão ininteligível de palavras. Se eu estava alucinando, que assim fosse. Nos dias seguintes, vi meu pai vagando pela casa. Ele não fez muito mais além de andar por aí e cuidar de nós. Quando eu falava com ele, ele apenas sorria e dizia que não iria a lugar nenhum. Isso me deixou tão feliz que não me importei. Desde que pudesse vê-lo, isso ajudou a acalmar minha mente, especialmente quando peguei minha mãe chorando sozinha na sala de estar. Meu pai estava parado em um canto olhando para ela. Eu tinha certeza absoluta de que eu era o único que conseguia vê-lo. Sentei-me ao lado da minha mãe e disse a ela, enquanto segurava sua mão, que meu pai estava cuidando de nós. Ficamos sentados lá e choramos um pouco. Então, senti a mão do meu pai bagunçar meu cabelo. As coisas melhoraram,
Pude voltar a estudar e mamãe conseguiu sobreviver ao luto e recebeu uma promoção no trabalho. Com o passar do tempo, a felicidade de ver meu pai todos os dias começou a diminuir. Um ano se passou e vê-lo vagando pela casa me causava um pouco de tristeza. Tudo que ele fazia era andar um pouco, ficar parado por um momento e observar. Quando eu falava com ele, às vezes ele bagunçava meu cabelo, mas sempre dizia a mesma coisa. Na verdade, era a única coisa que ele dizia. Não vou a lugar nenhum, querido. Comecei então a sentir muita pena dele. Mais um ano se passou. Eu tinha 18 anos e me preparava para terminar o ensino médio. Foi quando minha mãe encontrou um namorado. Fiquei feliz por ela estar seguindo em frente, mas fiquei muito triste ao ver meu pai apenas olhando para eles enquanto estavam sentados juntos no sofá. Talvez tenha sido isso que ferrou com tudo. Não tenho certeza. Papai começou a se mover um pouco mais devagar pela casa. Eu ainda era o único capaz de vê-lo. Um dia, eu o segui. Seus movimentos eram tão robóticos. Nunca percebi isso no começo, mas a cor de sua pele começou a ficar opaca. Alguns meses depois, eu estava com as malas prontas e pronto para ir para a faculdade. Minha mãe chorava e o namorado dela me desejava boa sorte. Assegurei a eles que voltaria assim que pudesse e olhei para trás deles, para dentro da casa, e vi meu pai, agora sentado no chão, apenas olhando para nós, para mim. Eu disse, eu te amo, e pude ver seus lábios se movendo. Eu já sabia o que ele estava dizendo. Mais tempo se passou. A faculdade foi incrível e eu estava completamente ocupado com minha nova vida. De vez em quando, eu me lembrava do meu pai e me perguntava se ele ainda estava lá. Assim que consegui ter tempo, corri para a casa da minha mãe o mais rápido que pude. Ela me deu seu maior abraço e seu namorado, que tinha se tornado agora seu noivo, me recebeu com um grande sorriso estranho. Minha mãe me garantiu que ela havia deixado o meu quarto exatamente como eu o deixei. Agradeci e corri direto até lá. Assim que abri a porta, soltei um grito. Eu quase tinha esquecido, quase esqueci meu pai, até vê-lo sentado em minha cama. Ele olhou para cima e depois para mim. Parecia diferente, muito diferente. Tão magro que eu podia ver seus ossos através da pele pálida e machucada. Ele se levantou e lentamente se arrastou em minha direção. Eu estava completamente congelado. Quanto mais perto chegava, mais eu conseguia ver que a alma, outrora calorosa de meu pai, havia se tornado fria e magra. À medida que ele se aproximava, pude sentir o ar ficando gelado. Por um momento, pensei ter visto minha respiração trêmula entre nós. Eu podia sentir o cheiro dele, o cheiro de podridão, preenchendo lentamente o espaço ao nosso redor. Pai? Forcei as palavras a saírem da minha garganta e ele levantou a mão para revelar dedos longos e ossudos que seguravam firmemente o topo da minha cabeça. Ele aproximou seu rosto do meu e vi que seus olhos haviam sumido. As órbitas estavam com vazios pretos. Sua boca estalou quando ele abriu para dizer aquelas palavras que costumavam me dar conforto. Não vou a lugar nenhum, querido. Sua respiração atingiu meu rosto e foi tão ruim que engoli à força o vômito que tentou escapar de mim. Ele passou lentamente por mim e pude ouvir seus passos em direção à sala de estar. Corri rapidamente para o banheiro e simplesmente vomitei no vaso sanitário. Minha mãe correu para me ver, mas eu apenas disse a ela que devia ter comido algo estragado. Naquela noite, minha mãe estava fazendo a janta, mas eu disse que algo havia acontecido e que eu precisava voltar para a universidade. Obviamente ela ficou triste, mas entendeu que eu devia estar muito ocupado. Eu não poderia contar a ela que o fantasma do meu pai estava assombrando a casa e aos poucos se transformando em outra coisa. Eu não suportava a ideia de vê-lo daquele jeito de novo.
Não pude deixar de pensar que era tudo culpa minha. Depois disso, eu simplesmente não voltei mais para lá. Fiquei alguns anos longe da casa da minha mãe até me formar na faculdade. Consegui um apartamento, um emprego muito bom e minha mãe finalmente se casou com o cara. Estávamos seguindo em frente com nossas vidas e indo muito bem. Um dia, recebi uma mensagem informando que ela havia feito as malas e estava se mudando para uma nova casa, me pedindo para ir buscar as coisas de meu antigo quarto. Reservei um fim de semana para ir. Estaria mentindo se dissesse que não tive medo de voltar. Passei tanto tempo evitando aquele lugar desde aquele dia. Estacionei meu carro na garagem e fui até a porta da frente. Minha mãe e seu marido estavam arrumando sua nova casa, então eu estava ali sozinho. Na verdade, pensei que estava sozinho. Abri a porta e me deparei com a escuridão. Apesar de ser uma tarde quente, a casa estava escura e fria. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Passei as mãos pela parede para procurar o interruptor de luz. A parede parecia tão fria. Meus dedos começaram a ficar dormentes. Então, finalmente senti o interruptor e acendi as luzes. Mamãe tinha realmente feito um trabalho rápido. A casa estava completamente vazia. Dei pequenos passos em direção ao corredor, onde ficava meu quarto, mas congelei quando ouvi algo batendo. Parecia que alguma coisa tinha caído. Prendi a respiração e me concentrei no barulho. Meu corpo começou a tremer. Não tenho certeza se era de medo ou de frio, mas algo estava andando e vinha em minha direção. Seja o que for, foi rápido, e o único pensamento que passou pela minha mente foi sair dali. Voltei minha atenção para a porta da frente e corri em direção a ela. Coloquei minha mão na maçaneta da porta e girei até que minhas pernas foram puxadas debaixo de mim. Minha cabeça bateu na porta, então minha parte superior do corpo caiu no chão. Tentei me levantar, mas o que quer que me segurou pelos tornozelos começou a me arrastar pela sala. Eu gritei indefeso. Enterrei meus dedos no piso de vinil, chutei descontroladamente, até que ele finalmente me soltou. Eu parecia um animal ferido, enquanto rastejava até a porta da frente. Todo o meu corpo doía. Então, uma voz profunda e gutural irrompeu atrás de mim, causando um choque gelado na minha espinha. Eu me virei. Eu tão estupidamente me virei para ver no que o meu pai havia se transformado. A coisa tinha membros longos que se estendiam para cima até uma articulação e depois desciam até as mãos e pés como uma espécie de aranha humana. O corpo estava agora coberto de carne roxa e podre. Sua boca estava bem aberta, revelando dentes amarelos irregulares, uma língua bifurcada se contorcendo e bile negra escorrendo pelo chão. Seu rosto era esquelético e suas órbitas enormes. A maior parte de seu rosto podre e descascado eram 2 buracos negros no lugar dos olhos. Seu corpo estava tremendo. Seu rosto estava se transformando em estática, como se estivesse lutando para ficar aqui. Ele inclinou a cabeça e seu pescoço fez um barulho que parecia que vermes rastejavam dentro dele. Eu chorei e gritei para que isso fosse embora, para que ele voltasse para as profundezas da minha mente ou simplesmente descansasse em paz. O que fosse preciso para que ele fosse embora. Ele se arrastou e subiu em mim. Foi tão rápido que nem consegui reagir. Tudo o que pude fazer foi olhar para ele com terror absoluto. Por favor, desculpa, pai, apenas siga em frente. Eu gritei para ele, mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Ele pegou um dos seus membros longos e finos e colocou uma mão repugnante em minha bochecha. Não vá, não vá, não vá, ele dizia repetidamente, enquanto esfregava os dedos na minha bochecha. Pensei que fosse arrancar minha pele do rosto. Ele pressionou as unhas no meu rosto e lentamente as arrastou até meu cabelo. Senti o sangue começar a escorrer de mim. Eu apenas chorei de dor. Eu não vou
a lugar nenhum, querido. Ele disse. Eu desabei e chorei enquanto olhava para ele. Olhei para ele e disse: Está tudo bem, você pode ir agora. Tão rapidamente quanto apareceu, de repente, ele desapareceu. Nenhum vestígio dele foi deixado além de mim, sozinho no meio de nossa antiga casa, ensanguentado e machucado. Mas estava tudo bem. Eu estava pronto para continuar. Já estava pronto há muito tempo. O ar escuro e frio que cercava o lugar agora se dissipou. Anos se passaram, e mais de 8 anos desde que meu pai morreu. Já se passaram alguns meses desde que ele finalmente foi embora e seguiu em frente. Tudo parece estar indo bem, e espero que, seja qual for a vida depois da morte, meu pai possa se curar e voltar ao que era antes. Agora, eu gostaria de poder terminar isso dizendo que tudo acabou e foi um final feliz. Mas há outra coisa. Não tenho certeza do que aconteceu com o meu pai. Foi um desejo egoísta de não querer largar a gente e morrer em paz, ou se ele somente foi um pai se esforçando ao máximo para cuidar de sua família. Não tenho muita certeza, mas desde aquele dia tenho visto coisas. Quero ajudá-los, mas eles parecem muito piores que meu pai. Quando alguém morre e ainda é lembrado, o espírito fica vagando pela terra, ainda conectado ao mundo material, alimentado pelos pensamentos de pessoas que o amavam em vida. À medida que as pessoas vão esquecendo dele, o espírito vai apodrecendo, assim como no caixão, saindo da terra para um lugar que ninguém sabe onde é. Alguns odeiam ser esquecidos e ainda querem ficar por aqui. Cuidado com quem você ainda se lembra. Até a próxima. Obrigado.